Voltamos, Brasil. E agora um assunto assim que é interessante para a gente debater. Claro que nós queremos a sua participação, você que está em casa no Brasil todo. Se quiser dar só a sua opinião, falar o que pensa, fazer alguma pergunta, questionar alguma coisa, aproveita que o telefone fica liberado agora até o final do programa. Os meus convidados vão ficar aqui. 2578-6000 para falar ao vivo com a gente. WhatsApp, você mandar uma pergunta, 953970461. Porque pedofilia, gente, para mim é um dos crimes, assim, o pior crime que tem. Claro que a gente vive falando o tempo todo, está acontecendo, mas foi mostrado na novela e parece que chocou todo mundo, né? Parece que isso não acontece, não existe. E nós sabemos aqui, todo esse time que está comigo sabe que às vezes está exatamente pertinho, bem próximo da sua casa. Se não está dentro da sua casa, está bem do lado. Então, muita atenção a todos vocês. Os meus convidados hoje aqui, ó. Milton Mussini, escrivão de polícia há 27 anos e palestrante, tá? Então, isso é muito interessante, porque ó, conhece o assunto pra gente falar. Doutor Sérgio Tum, que é o pediatra, né? Que a vida dele é dedicada a cuidar de todas as crianças. Inclusive, eu tenho uma filha de 22 anos que ele foi o pediatra, hoje já tá uma moça de 22. Vamos parar por aí, né, doutor Sérgio? Doutor Alessandro Azoni, advogado, e a doutora Vandira Rodrigues, que é psicóloga clínica. Boa tarde a todos vocês. Gente, eu quero deixar vocês muito à vontade, porque esse é um assunto que deixa a gente tão irritada quando a gente fala, que eu quero saber de vocês. O que vocês têm a me dizer, como que é a situação real hoje, principalmente, vamos falar, a gente está aqui em São Paulo, vamos falar no Brasil e dentro das informações que vocês têm sobre pedofilia. Bom, é realmente um assunto muito atual e muito difícil de se trabalhar, principalmente na clínica, né? Cada colega aqui vai falar a sua visão de acordo com a tua área, né? Mas na clínica é muito difícil, porque os efeitos que causam nessas pessoas, nessas vítimas, são realmente devastadores, né? Tanto quando criança, quando se descobre adulto, né? Então, sempre a gente consegue observar aí nessa dinâmica alguma patologia que desenvolve ou algum trauma, né, uma depressão, a gente sempre acaba identificando isso. Então, realmente, os resultados são terríveis. É devastador, né, gente? Ele leva para uma vida toda, né? Nani, você falou que, às vezes, o perigo mora ao lado, até dentro de casa, né? Nós temos uma estatística que fala que 30% dos casos de pedofilia são familiares, 60% são conhecidos das vítimas e só 10% desconhecidos. Então, imagina que 90% desses casos são conhecidos e familiares das vítimas, né? Convive, né, gente? A criança está ali vítima, né? É uma situação complicada, porque a própria... Eu acho que o termo pedofilia ainda ele foi expandido. Na verdade, a pessoa, quando chega no menor, ele é um estupro de vulneráveis. Não é pedofilia, é um estuprador. Então, tem que ficar... É que pedofilia no caráter jurídico é criar material pornográfico, usar a criança. Só que estenderam esse leque da pedofilia para a linguagem ficar mais suave. Mas quando é pego uma pessoa que abusa de um vulnerável, de um menor, é um estupro de vulnerável. Então, é um crime muito mais pesado do que você falar simplesmente de pedofilia. No começo, no direito, se falava muito assim, a pedofilia seria toda a forma de você produzir material, aliciar, distribuir, armazenar. Inclusive, tem até uma situação que nós comentávamos fora do ar, que assim, não sei se vocês sabem, mas todo mundo usa o WhatsApp. Vocês devem colocar no WhatsApp o seu limitador de downloading. Porque o que acontece? Quando alguém pode mandar uma imagem para você de pedofilia, e se você tem um download automático, ele começa a descarregar no seu celular. E um dos tipos do crime é armazenar. A partir do momento que ele faz o download no seu celular e aquela automático, e aquelas fotos, você está configurado no crime, você está armazenando, mesmo que você não tenha. Então, nós temos que tomar cuidado com os aplicativos que nós usamos, porque às vezes nós podemos ser vítimas de uma situação que a gente... Né? Às Exatamente. vezes até para te avisar, um amigo ou uma amiga, Nani, vê essa foto, olha que legal, que perigoso. Você sabe, dê um download no seu celular, casos também, as já pessoas mandam hoje, eu acho que eles usam o WhatsApp, doutor Sérgio, muito hoje de pedido de ajuda. Muito igual aconteceu semana passada, eu recebi um vídeo,
um vídeo, mandaram um vídeo que todo mundo me chegaram a me mostrar. Falaram, olha, é uma menina de 12 anos que estava falando para a mãe que o padrasto estava violando, né, mexendo com ela, que estava sendo estuprada, e a mãe não acreditava, A menina colocou o celular mais alto, né, uma altura, sei lá, de um armário, para filmar ele mexendo, tocando o corpo dessa menina. Ela teve que fazer isso para conseguir que a mãe acreditasse nela. Uma criancinha, gente. Esse vídeo, eu tive informações, porque a gente, como jornalista, a gente às vezes recebe informações como pedido de ajuda. Este vídeo foi para a internet, para as redes, na procura desse padrasto. Foi localizado, foi preso e depois aí estava circulando nas redes, esse é o problema hoje da internet, circulando que na cadeia já tinha sido morto. Eu só queria deixar claro, Nani, uma coisa que talvez muito poucas pessoas saibam. A pedofilia é uma doença. É uma doença já catalogada pela Organização Mundial de Saúde. Pedofilia é um transtorno de um indivíduo, um transtorno sexual, que ele tem uma atração por crianças e só por crianças. E tem um trabalho em Toronto muito bacana, de gente muito competente, dizendo que os indivíduos que sofrem dessa doença têm as células gliais, que é uma massa branca no cérebro, diminuída. Então, pedofilia é uma doença, é um transtorno muito mal comparado a uma cleptomania, a outros transtornos. A exteriorização do pedófilo, que são os crimes. Então, quando a gente fala em pedofilia, eu vou dizer que vocês estavam dizendo no início que é uma coisa muito grave, muito difícil, mas essa dificuldade, do meu ponto de vista, vem antes do diagnóstico. Para você identificar a situação de um pedófilo doente, cometendo o crime de abordar uma criança, é muito difícil. Como os colegas disseram, a pedofilia está dentro de casa mesmo, no máximo na esquina. E às vezes também... Sempre é um cuidador, Nani. Pois é, depois eu quero entender com vocês. Será que também muitas vezes não está falando pedofilia? E também não tem gente vagabundo também que está com... É um termo que está sendo usado muito genericamente. Não é bem assim. Para tudo, né? É o doente que está cometendo os crimes. É um tripé muito complicado, Nani. Primeiro, o indivíduo, o pedófilo, o doente, ele é muito mais inteligente, ele sabe como ele vai agir e ele comete esses crimes premeditadamente. Você não vê um camarada, por exemplo, acariciar uma criança numa praça, num shopping, dentro de um cinema. O pedófilo pratica o seu crime num lugar reservado. Primeira dificuldade para você identificar um pedófilo. Segunda dificuldade, a vítima dele é uma vítima infantil, inocente, é uma criança que rarissimamente tem aquela malícia, tem aquele insight de saber que esse camarada está ultrapassando os limites. E o terceiro, sempre, né, a maioria das vezes, como o colega falou, é uma pessoa próxima. É um tio, é um vizinho, muitas vezes o próprio pai. São pessoas em que a criança jamais vai pensar que pode cometer alguma coisa errada. Temos uma quarta dificuldade. Não são todas as pessoas que chegam próximas a uma criança que são pedófilos, que são doentes. Eu trabalhei no início da minha vida em posto de saúde da periferia, atendi população carente. Então, comuníssimo o pai que chega bêbado em casa, abusa dessa criança, bate nessa criança e lesiona sem querer os órgãos genitais pela surra. É comum aquela mãe também alcoólatra ou o irmão mais velho, drogado, agredirem essa criança e são erroneamente rotulados como pedófilos. Então, a pedofilia em si é uma doença que tem que ser tratada. Não estou defendendo o pedófilo. Não, ele está explicando o que é. Absolutamente. Eu sou pai, eu tenho uma filha, tenho 2 netas. Na minha opinião, o pedófilo não tem cura e os crimes cometidos por um pedófilo, desde uma simples carícia até o ato em si consumado, na minha opinião, tem que ser enquadrado em crimes hediondos,
sem nenhuma chance de recuperação. Não acredito em recuperação. Eu vou pedir agora, gente, um vídeo da novela que aconteceu, onde cenas que marcaram, comoveu o Brasil, parou tudo. Até vou pedir para as pessoas que estão em casa, gente, vocês não confundirem ficção com realidade. O ator que fez o personagem lá, o do padrasto, né, do delegado lá, tá sofrendo ameaças, o ator. Então, assim, não confundam ficção com realidade. Então, por favor, coloca a imagem na tela. Você não é feliz porque o Rafael é o homem errado pra você. Você nunca percebeu? Percebeu o quê? Eu te amo. Eu sempre te amei. Todas as vezes que eu tava sozinha naquele quintal brincando, ele se aproximava de mim com aquelas mãos, ele estendia as mãos. Eu tinha pavor daquelas mãos. Eram enormes, eu queria fugir dali. E aí, gente? Pesado. Né? O doutor estava falando da patologia, né, do Exato. pedófilo, né, de acreditar que é uma doença. A criminologia forense, ela já estudou esses casos e nós identificamos pacientes, né, digamos assim, que ele não tem o prazer sexual mais com a criança, ele tem o prazer de dar dominação. Então, ele não sente prazer em ter um abuso sexual ou de cometer um ato sexual com a criança. Ele sente prazer na dominação, né, de poder sobrepor aquela pessoa. Mas esse instinto é o mesmo de um estuprador. Sim, é o que o doutor É o estava medo falando. da vítima, é o medo da vítima que excita ele. Mas é o que nós estamos falando. Pedofilia é o fato de você ter prazer em estar com Dominar a criança. Dominar a criança. O ato sexual É secundário. é outra coisa. Por isso que na mídia se usa muito assim, fulano foi preso, o pedófilo foi preso. Porque era muito mais difícil você falar o estuprador de menores ou o estuprador de um vulnerável, fica muito mais pesado. Mas devia ser usado. O termo correto é estupro de vulnerável, não é pedofilia. E tem uma questão também muito importante, Nani, que o doutor Sérgio estava falando, a respeito do ato em si, né, de ter a consolidação desse estupro, né? E existe também o clima incestuoso, que muitas famílias têm essa dinâmica erotizada e existe uma linha tênue e muitas pessoas não percebem. Então, um exemplo, a mãe que toma banho, aliás, a filha que toma banho com o pai já grandinha, né? Então, geralmente com menina, senta aqui no colo, mas ela já sente uma certa aversão a isso, mas ela não entende direito como que é, né? Então, assim, tem que ter cuidado com esse clima incestuoso também, além do ato em si, esse contato sexual. Né? Então, tudo isso precisa ser analisado na clínica, com exames, tudo. Testes psicológicos também são aplicados para poder identificar. Então, além disso, tem a questão da culpa. Né? Então, mas eu senti prazer. Né? Então, eu também sou culpada porque eu aproveitei daquele momento. Então, a gente fazer esse trabalho de retirar essa culpa dessa pessoa que, além de vítima, ainda se sente com essa sobrecarga emocional. Mas a sociedade, Nani, desculpa, tem uma parcela de culpa. Nesses últimos tempos, eu tenho verificado, e todos nós temos verificado, que existe uma erotização das nossas crianças. Tá? Sim, não parece criança, né? É uma parece coisa, adulto. exatamente. Existem crianças que vêm no meu consultório de 7, 8 anos, vestidas e maquiadas como você está hoje, Nani. E é uma coisa que os pais despreparados incentivam esse comportamento. Isso é uma coisa. A segunda coisa, isso que nós acabamos de ver agora, que você passou o vídeo, passa às 9 horas da noite. Qualquer criança assiste isso. Qualquer criança vai numa banca de jornal. E essas informação chega essas coisas passam a ser normais. Mas eu vou discordar um pouquinho, porque a gente tem um instrumento que é muito mais rápido que a televisão. A televisão tem horário. A internet você não tem. A internet, a criança é largada no mundo, num universo aberto. Vai aí lá tem o que ele quiser. Lá você tem um mundo lá você tem um mundo de assim, malucos ali. É a mesma coisa que você pegar. Muitos pais falam assim, vai num restaurante, deixa ele mexendo na internet assistindo um filme, ou dá um celular para ele ficar mexendo para acalmar a criança. Só que é a mesma coisa de ele colocar ele num mundo aberto,
É a mesma coisa soltar ele no meio de uma floresta. É uma chupeta para criança agora, o tablet, né? Não tem controle mais, né, gente? pra Não, realmente... perder no controle. Mas é uma questão de eu quero meu filho mais calmo, então eu solto. Não. Eu só queria voltar num tema que você falou. Você vai voltar já naquela mesa de chá da tarde, que eu vou convidar vocês para a gente ficar tomando café, continuando o nosso assunto, mas preparar uma mesa tão linda para vocês ali. Ó, até a Fabi Nascimento Vieira, culinarista, preparou uma mesa com muito carinho. Então, nós vamos continuar esse assunto ali. Eu só vou dar um recadinho antes, aí eu vou para o intervalo e nós voltamos na mesa, combinado? Vocês perceberam, né? Quando a gente fala de pedofilia, de assuntos mais sérios, o povo fica meio inibido, não liga, fica com vergonha. Mas eu acho que o telefone para denúncia é 100, não é isso? 100. 100. 100 então, para quem tem... 181, mas o mais usual para esse tipo de crime é 100. É 100. Número 100. 100, viu, gente? Então, se você sabe de algum caso, se você desconfia, denuncie. Né? É anônimo. Não precisa identificar. Não precisa identificar, não tem como nada. Se identificar e nem o nosso interesse. Só vai ajudar, né, doutor? Nani, olha, eu queria deixar um alerta para os pais, já que você achar o pedófilo pela maneira como ele age enrustido e uma criança inocente que não sabe chegar para os pais, via de regra, e contar o que está acontecendo, eu acho importante um olhar cuidadoso dos pais em 3 coisas. Em primeiro lugar, toda vez que essa criança for tomar banho, eu até concordo com você, doutora, sobre tomar banho junto e tal, mas faz parte, na minha opinião, de uma infância saudável, a mãe tomar banho junto com a filha, o pai tomar junto com o filho, em grupo, não isolados. Isso faz parte também. O saudável já é cada um ter o seu cantinho, né? Então a cama do pai e da mãe, o filho no berço ou na caminha, acho que né? isso é bacana, né? Quando é tá bom. Eu só quero, antes de vocês aqui, a gente não continuar no assunto, apresentar para vocês a Fabi Nascimento, culinarista, que fez essa mesa maravilhosa para vocês. Fabi, você arrasou nessa mesa. Descreva a mesa para eles, por favor. Hoje eu trouxe um pouquinho de variedade para vocês. Trouxe um bolo de morango com mousse de morango, trouxe tarteletas de frango cremoso, de calabresa cremosa. Essa de calabresa tá fantástica. Trouxe aqui um bolo de cenoura com cobertura de brigadeiros, um bolo pão de queijo. Então trouxe bastante variedades aí pra gente deixar uma tarde agradável e bem saborosa, né, gente? Fabi, pra quem quiser contratar, fazer pedidos, assim, encomendar essas delícias, qual é o WhatsApp e as suas redes sociais? O meu WhatsApp é 011 95397 0661. Tem o meu Facebook, que é o Facebook e Instagram, Fabi Nascimento Vieira, e a fanpage Fabi Nascimento Culinarista. Quanto tempo antes a gente tem que ligar para pedir? Quero aquelas delícias. É sempre bom uma semana antes, no mínimo, né? Porque senão a gente não consegue atender a demanda. Mas uma semana já tá. E para Páscoa, você está preparando muita coisa? Bastante novidades, bastante coisa. Então pode entrar lá nas redes sociais, que tem bastante coisa. Hein? Com certeza. Parte do time da Tarde Show. Vou trazer muitas novidades para Páscoa. Bem-vinda sempre. Tá bom? Obrigada. Eu queria as redes sociais de vocês para a gente continuar esse assunto. Por favor, nós já falamos do telefone que é 100 de denúncia. 100 a denúncia. O meu Facebook é milton.mucini. Meu Instagram é palestrante Milton Mucini. As outras redes sociais também milton.mucini. Certo, e você, maravilhosa? Então, o meu site é Valdira Rodrigues Psicóloga, Rodrigues com S no final, .com.br. O Instagram é @valpsico e o telefone, o WhatsApp também é o DDD 11 São Paulo 975609210. Minha rede social é Alessandro Azzoni no Facebook. Meu site é doutoralessandroazzoni.com. Internacional, né, doutor Sérgio? Eu tenho meu e-mail, sergiotunkel@terra.com.br. Tunchel, que se escreve. Tunchel, exato. E meu telefone do consultório é 11 38 45 40 20. Obrigada, gente. Nani, você agora me vamos permite, continuar o assunto. Eu queria essas 3 dicas, Sim. essas 3 orientações que eu acho importante para os pais. Mais uma vez, tem um filme chamado Que o Perigo Mora ao Lado, complementando o que o senhor falou. O perigo mora dentro de casa. Como o diagnóstico e o tratamento para o pedófilo não existe, quer dizer, existe, mas não é eficaz. Não acredito que haja solução para isso. São importantes 3 observações para os pais. Primeiro, quando essa criança for tomar banho, diariamente um exame físico cuidadoso, mas sem que a criança perceba. Alguma escoriação, algum hematoma, algum machucado mais suspeito, principalmente perto de genitais
e membros inferiores. Segunda coisa, quem são as pessoas que ficam com essa criança? Desde babá, empregado, professores, investigar bem a escola que essa criança estuda, como que ela entra nessa escola, como que ela sai dessa escola. Interessante, doutor, o senhor falou babá, às vezes a gente fala só o homem, né? Mas a mulher também pratica esse sem crime. dúvida, sem dúvida. E terceiro lugar, que é muito importante, o comportamento dessa criança. Por exemplo, aquela criança que tem um motorista novo em casa, ou mudou a babá, ou ela mudou de casa, tem outros vizinhos no condomínio, aquela criança que era extrovertida, que brincava, que falava com todo mundo, que ficava vendo televisão, dando risada, é uma criança que virou mais contida, mais quieta, mais reprimida. Muitas vezes os pais trabalham, os pais têm os seus problemas e não estão ligados nesses detalhes. E o detalhe, Nani, é tudo. Então, eu acho importante que para você saber que está acontecendo alguma coisa errada, você tem que pensar primeiro nesta coisa errada. Estar atenta e pensar como um ladrão. Você tem que entrar na mente para analisar, né? Aproveitando essa deixa do doutor, não sei se vocês Gente, repararam... podem ir comendo, viu? Degustando aqui, viu? Não sei se vocês repararam naquelas cenas que de tudo que... Desde a primeira vez que ela relatou o abuso, que horas que a mãe se manifestou? Isso é a coisa mais comum dentro dos processos, dentro da justiça. A mãe ainda acusa a filha de ter seduzido, ter usado roupas... Principalmente quando é padrasto. Exatamente. A mulherada então, fica aí numa obsessão por causa de macho, de namorado. Tanto que você vê que na novela, ela só foi reconhecer no tribunal. Toda a denúncia, em momento nenhum ela se preocupou com a filha, ficou com a vergonha, ficou com que ela gostava dele, que imagina, em momento algum. E isso você acha que é um caso de ficção? Não, é a realidade. É a realidade hoje. Né? Geralmente existe o papel do abusador, a vítima e um conivente, né? Proposital ou não sabemos. Cabe analisar cada caso. Gente, vamos falar a verdade também. E a mente dessa criança? Parecida. Como é que fica a vida de uma criança que passou por isso? Péssima. Pode desenvolver doenças no futuro. Anorexia, eu quero sumir, eu quero não estar aqui para não ter que vivenciar tudo isso inconscientemente. Suicídio. Mas acontece suicídio, depressão, ou até mesmo o que nós chamamos de gordura defensiva, a pessoa se torna obesa mórbida para poder se proteger do meio externo e do abusador. Eu li um artigo de uma colega sua, a doutora Ana Beatriz Barbosa, e ela diz, nesse artigo muito interessante, que todos nós temos dentro da gente a criança que nós fomos. E se essa criança foi abusada, foi molestada, para ela o amor vai estar ligado a uma obediência, a uma só dar prazer, a uma eu tenho que fazer isso. E isso vai interferir a vida toda nessa pessoa. Sim. E acaba ela não vai se curar disso. É um texto muito interessante de uma colega. No encontro que o doutor estava falando, a gente que trabalha com prevenção, a gente bate muito na família, né? E hoje a família está muito dispersa. Então, um conselho que eu sempre dou nas palestras, para os pais principalmente, é sejam o detetive secreto do seu filho. Perfeito. Então, vai lá, olha a carteira dele, olha a gaveta do guarda-roupa. Detalhe, que muitos pais me indagam, mas Milton, eu vou estar invadindo a privacidade do meu filho. Pelo amor de Deus, gente. São os seus filhos. É você que tem que cuidar. Eu tenho acesso às senhas das redes sociais dos meus filhos. Eu entro, eu vejo com quem que eles conversam. Porque a maior parte dos criminosos de pedofilia e abuso sexual ali, né? Eles se infiltram através da internet. Sim. Então, cabe aos pais monitorar isso. E esse normalismo que a sociedade vive hoje, que o doutor estava falando, tudo é normal, é tudo bonitinho, faz parte da idade. Tá sem limite, né, gente? Acaba ficando sem limite, exatamente. Você sabe, Milton, eu vou até complementar o que você está falando. O pessoal pensa que eu estou brincando, mas é verdade. No meu consultório, quando existe conversa disso que você acabou de falar, de ver tal detetive invisível, eu vou ser mais atrevido. Eu falo para os pais das crianças que a sua casa é uma democracia,
onde só você manda. Exatamente. E ponto. Porque eles Essa não história têm do pai ainda ser o melhor amigo do maturidade. filho não serve Exatamente, hoje. O pai tem que ser o melhor pai pro filho. A mãe é a melhor mãe. Perfeitamente. Porque pai e mãe tá acima, né, de amigo, tem que né? estar E devotada vocês essa foram os criança, melhores esse convidados, adolescente. gente. O programa, infelizmente, chegou ao fim. Nós vamos continuar batendo esse papo. Eu sei quem está em casa aí fala, Nani, chegou ao fim. Chegou, infelizmente. E essa mesa, Nani, Nós quando é que a vamos gente continuar volta aqui agora aqui? degustando. A gente não pode voltar aqui amanhã? Podemos voltar Vamos outro escolher dia e outro continuar esse assunto. assunto, porque é um assunto muito sério e é muito bom a gente alertar os pais. Então, para você que está em casa, mãe, pai, que ficou quietinho observando, todas as dicas foram dadas para vocês, todas as redes sociais, para vocês querem mais informações, acesse as redes sociais deles. E o telefone para denúncia, diz que denúncia, ó, é sigilo absoluto, 100, número 100, tá? 100. Vou embora, tá? Gostaria de ficar mais 1 hora debatendo esse assunto, porque me deixa extremamente, assim, segura do lado dessas pessoas para a gente levar informações concretas e exatas para vocês. Obrigada pela companhia. 3 vezes para vocês o que vocês desejam para a gente. Muita paz e muita luz para todo mundo. Fica com Deus. Até amanhã. Open up my window.